Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo, um vídeo sobre uma série que nós falamos sobre anjos, ou a angelologia, doutrina dos anjos, e nós estamos falando um pouquinho sobre Satanás. O tema de hoje é a criação e o pecado de Satanás. Vou repetir para você guardar, marcar, fazer suas anotações. A criação e o pecado de Satanás. Como é que Satanás foi criado? Ele é realmente uma criatura de Deus? Como é que surgiu o primeiro pecado, o pecado no coração de Satanás? E quais foram os desenvolvimentos, né? O que houve com relação ao inimigo das nossas almas, logo após ele se transformar de um querubim, da glória de Deus, de um cara extraordinário ali, chamado, era conhecido como Lúcifer, para se tornar Satanás, o adversário de Deus, o diabo, o acusador dos santos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, aperte os cintos, mergulhe na palavra de Deus e ao mesmo tempo aprenda mais sobre a criação e o pecado de Satanás. Nós estamos baseados em 1 Pedro 5:8. A Bíblia diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Resisti-lhes firmes na fé. Ou seja, lembre-se, o diabo é o seu adversário. Então nós vamos começar, iniciando, agora, falando sobre a criação. Como é que foi a criação do inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás? Quando é que isso ocorreu? Então, se Satanás não é um ser criado, como alguns pensam por aí, então deve ser eterno ou autoexistente. Coisa que não é verdade, isso somente Deus é. Então esse dualismo é incompatível com o monoteísmo, ou seja, aqueles que creem num só Deus. Monoteísmo, teísmo Deus, mono, só Deus. Então as escrituras declaram que todas as coisas foram criadas somente por Deus e por intermédio de Cristo, e nada existe que tenha sido criado sem Ele. Está lá em João 1:3. A Bíblia também não especifica quando é exatamente o momento cronológico onde Satanás foi criado, mas fala dessa referência. A Bíblia não especifica quando é que ele foi criado, mas Ezequiel 28:13 nos traz uma referência a Satanás e ao jardim do Éden aqui na terra. Então é claro que ele, o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, necessariamente foi criado antes que Deus plantasse o jardim no Éden, até porque nós podemos observá-lo lá em Gênesis 2, versículo 8, ok? Então isso tem que ficar bem claro quando é que Satanás surgiu como criação. Quais são as suas características? Quais são as características do diabo com relação à criação e o pecado de Satanás? Muitos questionam-se, se o texto ali de Ezequiel 28, de 11 a 19, refere-se a Satanás ou não. Se sim, e nós cremos que sim, então ele nos oferece alguns detalhes descritivos da condição original em que Satanás foi criado por Deus. Todos concordam que esse assunto tratado aqui nos versículos 1 a 19 é o juízo sobre a cidade de Tiro e sobre o seu governante lá em Ezequiel 28. Mas a questão é, os versículos 11 a 19 vai além de um líder humano, de uma pessoa comum, e revela fatos a respeito de algo ou de alguém mais. Os candidatos a esse algo ou alguém podem ser chamados de rei de Tiro, são chamados de rei de Tiro, podem ser um símbolo tomado da mitologia pagã, pode ser um ser ancestral que vivia no jardim do Éden e foi afastado por causa de seu orgulho, o diabo aqui, ou então um ser mitológico e real presente na mitologia fenícia, incorporado e aplicado à história do rei de Tiro. Ou então uma pessoa ideal, entre aspas, embora irreal. Ou então um homem ideal igual ao Adão histórico, cuja história de vida, ou privilégio inicial e pecado posterior, são análogas. Ou então, outra suposição seria ser um ministro conhecido como Satanás. E uma outra suposição é a obra-prima de Satanás, ou seja, uma referência ao próprio anticristo. Tá? Nós cremos verdadeiramente que ali está falando de Satanás, do inimigo das nossas almas. Então, esses vários pontos de vista, são incompatíveis, vários deles, de A até D, são incompatíveis com os princípios
de interpretação normal, né? Pois não há justificativa para introduzir esse tipo de mitologia fenícia ou grega no texto bíblico. E não era comum naquela época os hebreus fazerem isso. Então, o ponto de vista né, que é o mais plausível, né, também, ainda que seja possível, parece ser incapaz de adequar-se à totalidade da natureza sinistra da figura por trás de um rei de Tiro, né, um ser humano ideal, como nós falamos. E ainda que seja possível, ainda que possa ser combinados, também não cabe legal também uma referência como se fosse o anticristo, tá? Então nós precisamos entender, Satanás está por trás de tudo, inclusive do anticristo, que será a expressão máxima de todas as pessoas em quem Satanás já habitou, né? Vai ser a personificação do próprio inimigo das almas ali durante esse período histórico. O rei de Tiro foi alguém a quem ele dominou no passado, assim como o anticristo será o último e o maior de todos, dominados por Satanás, quando surgir até então no futuro escatológico aqui nas profecias bíblicas. Então, entender que a profecia inclui referências a Satanás não implica também que Ezequiel também não estava pensando em algum líder histórico, talvez, né, de Tiro, pela qual ele fez essas acusações. A questão referia-se apenas a um líder histórico ou talvez a um líder maior, quem sabe Satanás, né? Então, o uso da linguagem figurada, de tantos floreios nesse trecho, pode nos levar a qualquer uma dessas conclusões, mas nós cremos que fala sobre Satanás. Aqueles que acreditam apenas na referência de um líder humano entendem que essa linguagem retrata a maneira típica e exagerada de as pessoas se referirem aos líderes no Oriente. E vocês sabem, quando se refere a um líder, né, um rei, principalmente às vezes acontecem floreios exagerados, mentiras, né, situações que não são inverídicas. Os que enxergam aqui nessa passagem, que é o nosso caso, como Satanás, uma referência a Satanás, alegam, e nós alegamos, que a linguagem inclui figuras e superlativos em demasia para referir-se apenas a um rei terreno. Não importa quanto ele fosse importante. Seria difícil, por exemplo, aplicar os versículos 14 e 15 de Ezequiel 28 a qualquer rei terreno, né? Porque são características até sobrenaturais. Obviamente não seria fora do comum aqui também uma passagem profética referir-se tanto a um personagem em seu tempo, como também uma outra pessoa que pudesse ter o seu cumprimento perfeito no futuro, ou uma referência passada. Então isso ocorre em muitas passagens relacionadas tanto ao rei Davi quanto à pessoa de Jesus Cristo mesmo. Também acontecem referências feitas ao príncipe da Pérsia, por exemplo, em Daniel 10:13, né, uma passagem que deve referir-se a um ser sobrenatural relacionado ao rei da Pérsia, ou seja, um demônio, uma potestade que agia no reino da Pérsia. Sendo assim, então, podemos dizer que Ezequiel 28 trata tanto do rei de Tiro, o homem natural, naquele momento, quanto de Satanás, que não seria apenas uma interpretação conclusiva. Realmente, então, essa parece ser a conclusão certa. Se tratava de um rei histórico de Tiro, mas também simbolicamente era uma referência do seu instrumento, daquele que estava por detrás, ou seja, de Satanás. Possivelmente estava possuído esse rei de Tiro pelo próprio diabo, né? Quando foi descrito ali por Ezequiel, ele também faz pequenas revelações sobre essa criatura sobrenatural. Satanás estava o usando, né? O manipulando, possuindo aquele governante. E partindo desse princípio, de que esses versículos referem-se a Satanás, podemos aprender algumas características, né, que ele possuía quando foi criado. Independente então das especificações desses versículos, a ideia apresentada com clareza aqui é que Satanás era um ser altamente privilegiado e talvez o destaque na criação de Deus, que ocupava uma posição singular diante de todo o universo. Primeiro princípio que nós queremos destacar desse texto de Ezequiel 28, está lá no versículo 12: Satanás possuía beleza e sabedoria inigualáveis. Ou seja, Satanás era a melhor das criaturas de Deus. Ele era cheio de sabedoria e uma beleza, possuía uma beleza perfeita. Segundo lugar, Satanás habitava em um lugar inigualável também, conforme descrito em Ezequiel 28:13.
Isso pode, né, se referir também a um Éden celestial ou ao Éden mesmo terreno. Seja qual for o caso, antes do pecado, aquele era um lugar sem igual. Terceiro princípio que nós aprendemos, Ezequiel 28, é que Satanás possuía uma aparência inigualável, no versículo 13. Né? A descrição glamourosa das suas vestes indica que ele tinha uma porção de glória da parte de Deus estava sobre ele. E o quarto princípio que nós aprendemos é que Satanás tinha uma função inigualável, ou seja, ele pertencia à ordem das criaturas angelicais, chamadas de querubim. Ele era um chefe dos querubins da guarda. Estavam associados então como querubim à guarda da santidade do próprio Deus, conforme relatado em Gênesis 3:24, com o trono de Deus, conforme descrito em Ezequiel 1:5. E nessa passagem, com a própria presença do próprio Deus. Ou seja, Satanás estava na sagrada montanha de Deus e andava sobre as pedras de fogo, o que provavelmente se referia à presença do próprio Deus em toda a sua majestade e glória. Aparentemente também Satanás era o chefe da guarda da santidade e da majestade de Deus. O quinto princípio que nós aprendemos em Ezequiel 28 é que Satanás possuía perfeição inigualável. Ezequiel 28:15 fala sobre isso. Ele era perfeito no sentido do seu ser, seu ser era completo, possuía integridade moral absoluta antes da sua rebeldia. Aqui, né, no versículo 13, somos lembrados que Satanás foi criado como criatura. Algum dia ele também deverá prestar contas ao Criador, a Deus, o Deus da Bíblia. De todas as maneiras, Satanás parecia ser o ponto máximo da criação de Deus até a queda do diabo. Ele despertou no primeiro momento da sua existência, em meio àquela beleza, né, ao seu poder, uma posição exaltada, cercado por todas as coisas magníficas que Deus lhe havia concedido. Viu a si mesmo como alguém com maior poder, sabedoria e beleza do que todas as demais hostes celestiais. Viu algo maior do que possuía, somente no próprio trono de Deus. E é possível que até mesmo isso não fosse totalmente visível aos olhos das criaturas daquele tempo. Então, antes da sua queda, podia-se dizer que ele ocupava o papel de uma espécie de primeiro-ministro de Deus, ok? Possivelmente governando, então, todo o universo criado por Deus, mas certamente ele dominava todo esse mundo. Qual foi o seu pecado? Segundo ponto, né, além da criação, além da origem de tudo isso, qual foi o pecado de Satanás? A origem do pecado de Satanás. A Bíblia diz em Ezequiel 28:15 que nele se achou iniquidade. E esse é, de fato, o único versículo da Bíblia que declara exatamente a origem do pecado. Os detalhes do pecado de Satanás são especificados em outros textos, mas a sua origem é apresentada somente aqui, em Ezequiel 28:15. Barnhouse, né, que é um dos grandes eruditos da palavra de Deus, explica isso como uma geração espontânea no coração desse ser, no qual tamanha magnificência de poder e de beleza foram combinados, e para quem enorme autoridade e privilégio foram concedidos. Esse pecado certamente estava incluído no plano eterno de Deus, sem dúvida nenhuma. Deus não fugiu do seu controle de tudo isso. Pelo contrário, ele continua soberano, governando tudo e todos. Mesmo assim, Deus jamais pode ser responsabilizado, preste atenção, pelo pecado de alguém. Nem mesmo pelo pecado de Satanás, apesar de ter sido criado por Deus. Boswell, um dos grandes também estudiosos da Bíblia, apresenta uma explicação cuidadosa sobre essa questão. Ele diz o seguinte, presta atenção: de acordo com a Bíblia, o pecado teve origem em um ato de livre-arbítrio, de poder de escolha consciente, no qual a criatura, deliberadamente, com a responsabilidade, com o entendimento adequado dessas questões, escolheu corromper o seu caráter santo de piedade, no qual Deus envolveu toda a sua criação. Satanás precisou pecar. Deus tem todo o direito de irar-se com todo o pecado. A negação do livre-arbítrio parece meramente um dogmatismo filosófico arbitrário, contrário à visão bíblica. Então, se Deus está irado justamente com o pecado, então isso implica que o pecador é digno de culpa, e Satanás foi, de forma cósmica, suprema e absoluta.
Então, entre os decretos de Deus, existem aqueles em que há permissão de coisas não criadas pelo próprio Deus. E não se trata de simples permissão de algo inevitável. Tá ok? São palavras de Boswell, J.O. Boswell. Embora Satanás também tenha sido criado, perfeito, né, nele se achou iniquidade, como nós vemos relatado aqui em Ezequiel 28:15. Deus não, presta atenção, vou repetir, não deve ser responsabilizado pelo pecado de Satanás, mesmo que o tenha incluído em seu plano, mesmo que tenha criado Satanás. Né? Aí nós adentramos numa outra questão. Qual é a natureza do pecado de Satanás? Presta atenção sobre a natureza do pecado de Satanás. O Novo Testamento chama o pecado particular de Satanás de arrogância, de vaidade, de soberba. Está lá descrito em 1 Timóteo 3,6, nos escritos de Paulinos, né? Escritos de Paulo. Isso está ligado ao que um novo convertido pode sentir quando assume responsabilidades, por exemplo, muito cedo, um neófito, ou quando começa a buscar para si a glória que pertence só a Deus. Ezequiel 28:16 mostra que a causa para a queda de Satanás foi a abundância de seu comércio. Em outras palavras, Satanás usou da sua influência, da sua posição, para obter um lucro pessoal, querendo beneficiar-se com a sua autopromoção. Olha só essa pegadinha aqui, autopromoção, tome cuidado com isso. Isaías também apresenta maiores detalhes sobre o pecado de Satanás, Isaías 14:12-17. Assim como Ezequiel 28:11-19, existem algumas questões de estar ele se referindo a Satanás ou não. Primeiro, alguns afirmam que essa passagem de Isaías 14 se trata apenas da queda do rei da Babilônia, mencionado nos versículos 4. Segundo lugar, outros já entendem que trata da queda do próprio Satanás, como nós cremos nisso aqui. Outros defendem outras visões, e também alguns enxergam que esse rei da Babilônia, o Satanás prefigurado, é a queda do anticristo que ainda vai surgir. E existe uma quarta posição que é provável que a explicação verdadeira inclua todas essas referências, ou seja, a queda do rei da Babilônia é um tipo, né, um símbolo, uma metáfora futura da queda do anticristo. Delitzsch, um outro erudito da palavra, afirma de forma concisa que nesse momento olha-se para a retrospectiva, de forma retrospectiva, para a autodeificação do rei da Babilônia, que se achava ser igual a Deus, na qual ele era um um símbolo, uma metáfora, um antitipo, ou antítipo do diabo e um tipo do anticristo, ou seja, um símbolo também do anticristo. A passagem transcende tudo o que pode ser dito sobre um rei terreno, e que há muito tempo é interpretada como uma referência a Satanás, conforme descrito em Lucas 10:18. Então, Satanás aqui nesse trecho de Isaías 14 é chamado de estrela da manhã, no versículo 12. O equivalente em latim é Lúcifer, que baseado nessa passagem passou a ser o nome dado a Satanás nos céus. Contudo, o uso dessa estrela da manhã, em referência a Satanás, dá uma indicação do caráter de seu plano contra Deus, como o mesmo título. O título também é usado em Apocalipse 22:16, para falar de Cristo. Somos alertados aqui para o fato de que o plano de Satanás era imitar o plano de Deus, o plano com relação ao próprio Cristo. E na verdade foi isso que ele fez, e ainda faz. Ele adora copiar as coisas de Deus e de falsificar as coisas de Deus. A maneira como ele iniciou seu plano é detalhada nos 5 versículos conjugados no futuro, que encontramos aqui em Isaías 14, de 13 a 14. Primeiro ele diz assim: subirei ao céu. O que significa isso? Como guardião da santidade de Deus, Satanás tinha acesso ao céu, mas isso, é claro, expressa seu desejo também de ocupar, ou seja, se impor no céu em nível de igualdade com Deus. Segundo a expressão bíblica, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Qual é o significado disso? O significado dessa declaração depende, é claro, da interpretação de estrelas. Se elas se referem a outros anjos, conforme Jó 38:7, Judas 13, Apocalipse 12, de 3 a 4, então Satanás desejava governar sobre os outros anjos. Se a referência é aos corpos celestiais luminosos, estrelas reais,
cometas, planetas, então isso indica que ele desejava governar todos os céus criados, ou seja, o universo. E também a terceira expressão bíblica é: no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. O que significa isso? Essa é uma referência à ambição de Satanás em governar o universo como a assembleia dos deuses babilônicos supostamente fazia e dizia que possuía, ok? Quarto referência bíblica, quando Satanás diz: subirei acima das mais altas nuvens. O que simboliza isso para nós? Ele queria receber a glória que pertencia a Deus. As nuvens frequentemente são associadas à presença de Deus na Bíblia. Você pode conferir isso em Êxodo 16:10, em Isaías 19:1. E em quinto lugar ele diz: serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, seu engano tornou-se tão evidente nessa passagem que Satanás deseja ser como Deus. O uso do nome Elion para designar Deus no texto original ressalta a força e a sabedoria do Senhor lá em Gênesis 14:18. Satanás queria ser tão poderoso quanto Deus. Desejava exercer a autoridade e o controle sobre este mundo, que pertence somente a Deus por direito. Seu pecado era um desafio direto ao poder e à autoridade do Senhor. Então o pecado de Satanás é mais hediondo se considerarmos os grandes privilégios que ele tinha: inteligência, posição que ele possuía. Seu pecado também causou estragos maiores. Por quê? Por causa das grandes consequências que vieram sobre todo o universo criado. Afetou os anjos, afetou as pessoas, colocou como governante desse mundo caído, o qual o usa para promover o seu reinado, uma falsificação da obra de Deus, conforme escrito em João 16:11, afeta as nações do mundo, pois ele trabalha para enganá-las, conforme Apocalipse 20, versículo 3, e todo pecado é grave, aprenda isso, todo pecado é grave e afeta as pessoas, mas o pecado nos lugares celestiais é mais sério ainda e as suas implicações mais desastrosas ainda. O pecado de Satanás deveria servir de lembrete constante e de aviso para cada um de nós, do quão sério é o pecado na vida das pessoas. Vou repetir: todo pecado é grave e afeta as pessoas que estão ao nosso redor. Mas o pecado nos lugares celestiais é mais sério ainda e as suas implicações muito mais desastrosas, ok? Então tome cuidado com o pecado, aprenda com tudo isso que nós falamos acerca do diabo e não tenha as mesmas atitudes, os mesmos posicionamentos, as mesmas posturas de Satanás, que senão a sua vida vai de mal a pior, vai ser realmente corrompida, arruinada, em declínio, de mal a pior. Esperamos então de alguma maneira ter trazido essa palavra de bênção para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua família. Continue conosco. Próximo vídeo nós vamos falar sobre a atuação de Satanás. Deixe seus comentários, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas a nossa série de vídeo que fala sobre Satanás, tá bom? Um abraço, graça e paz. Beijo, pastor Giovanni. Deus os abençoe. Amém e amém.